Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 5 de outubro, quinta-feira. Eu, Pastor Fábio, aqui no canal Ministério Zoe, estou trazendo um devocional especial para você todos os dias, de domingo a domingo, um devocional especial para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, nos fortalecer e consagrar o nosso dia ao Senhor. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, queridos. É muito simples, basta você clicar no botãozinho aí, inscrever-se abaixo do seu vídeo, já aciona aí o sininho de notificação, já deixa aí o seu like e já deixa aí seu pedido de oração que eu quero poder estar orando por você. Amém? Eu quero poder trazer uma palavra para vocês hoje, queridos, para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor, que tem como tema: o Senhor é minha luz. E quando que o Senhor é minha luz? Em que circunstância? Por que que ele tem que ser a minha luz? Então nós vamos meditar um pouco sobre essa situação para que nós possamos aprender a como orar e entender quando a Bíblia fala que Deus é a nossa luz. Amém? Então eu quero poder trazer juntos, para que nós possamos ler juntos, o Salmo 27. Salmo 27, o verso 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, vamos meditar em algo assim, para que eu possa entender que Deus ser a minha luz é uma situação onde eu não vou ter medo e aonde ainda eu vou ter refúgio e salvação. Então essa luz não é uma luz comum, não é uma luz como essa que está me iluminando aqui. Não é essa luz a qual eu e você utilizamos na nossa casa. É uma luz muito maior, muito mais poderosa. Não se trata de uma luz humana. Não se trata de uma luz a qual nós estamos aqui sendo iluminados. Mas trata-se de uma proteção. Quando Davi fala que Deus é a minha luz, ele está falando: Deus é a minha proteção. Ele é a minha proteção e através dele é a minha salvação. De quem terei temor? Queridos, quando eu era pequenininho, eu tinha muito medo de escuro. Eu tinha medo de ficar no escuro. Era muito complicado para mim, eu não sei por qual motivo, qual era o trauma, mas eu tinha muito medo de ficar no escuro. O ficar no escuro, eu tenho certeza que muitas crianças já passaram por isso ou passam por isso. Porque o medo do escuro é o medo de que algo apareça, o medo que algo te toque, algo que vai lá puxar o meu pé, né? Lembra que na infância tinha muito disso? Que as pessoas falavam, né? Tem gente, adultos hoje, que para dormir tem que fazer uma cápsula no pé lá, né? Pegar o pé, pegar o cobertor, um lençol, encapar o pé e para poder desligar a luz para poder dormir, porque tem medo muitas vezes, né? Tem um certo receio, ou não dorme totalmente no escuro, ou dorme somente numa pequena penumbra ali. Então, a falta de luz, dessa luz que nos ilumina, já nos traz medo, porque sem a luz é difícil nós conseguirmos enxergar. Quando acaba a luz na sua casa, a primeira coisa que você vai procurar é a lanterna do celular, é uma lanterna, ou antigamente se usava muito o quê? Uma vela. Uma vela. Eu lembro, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, capital, com os meus avós, acabava muito energia naquele tempo, dava no ver, acabava energia, e a primeira coisa que a avó falava para mim, corre pegar a vela, e a gente já sabia onde que estava a vela, e a avó ia já colocava no pirex, né?
E ali a gente ficava mais tranquilo, porque conseguia enxergar, conseguia ver, conseguia ter noção de onde a gente estava. Isso significa que sem Deus, nós não temos noção onde estamos. Sem Deus, que é a nossa luz, nós ficamos perdidos, rodando, sem saber para onde ir, para que caminho seguir, tateando apenas. Sendo que quando Deus é a minha luz, eu não tenho medo, eu sei a direção para onde vou e não vou temer mal algum. Olha a importância de ter Deus e você declarar que Deus é a tua luz. É você não estar perdido. Não está perdido mesmo dentro da igreja, não está perdido mesmo assistindo esses devocionais que a gente lança todo dia, não está perdido diante mesmo assistindo lives que fala de Deus. É eu entender que Deus, quando eu falo que Deus é minha luz, significa que não é essa luz que me ilumina, mas nada mais é do que uma proteção, uma direção, um discernimento, que eu sei para onde estou indo, eu sei quem eu estou servindo e eu sei que Ele está me guardando. Se nós viermos na cronologia dos Salmos aqui, nós vamos ver que antes de Davi, né, escreveu o Salmo 27, falando que Deus é minha luz. Se nós voltarmos ao Salmo 26, Salmo 25, nós vamos ver simplesmente Davi reforçando que Deus é o caminho dele. E depois no Salmo 27 ele fala que Deus é a minha luz. É uma forma diferente de dizer que Deus é um caminho seguro, de que Deus é proteção, de que Deus é o seu Pai. Nós temos que ter isso bem em mente, queridos. Vamos pegar, por exemplo, olhar para a natureza. Quando nós olhamos para a natureza, nós vamos perceber que quando escurece, os animais noturnos saem para caçar. Isso significa que aonde há trevas, a pessoa fica mais vulnerável. Se uma pessoa vive em trevas, vive longe de Deus, ela está vulnerável a ser atacada por um ser imundo. No caso, a gente está falando de espiritualmente, no caso, nós estamos falando de espíritos imundos. No mundo animal, um animal vulnerável vai ser atacado por um predador noturno. Nós vamos olhar, por exemplo, para as aves, nós vamos ver aves de costume noturno. E a maioria das aves tem costumes diurno. Quando vai chegando ali 5:30 da tarde, 6 horas, 6:30 da tarde, você começa a ver aquela revoada de passarinhos voltando para os seus ninhos, voltando para os seus lugares de segurança. Porque a noite vai vir e aquelas aves de costume noturna, normalmente ela vai caçar os seus predadores, ela vai caçar à noite, ela vai atrás da sua presa. No mundo espiritual, queridos, não é diferente. Se você vive longe de Deus, se você não vive o que Deus propõe para você, se você não segue o que a palavra de Deus diz, você está vivendo mais mais nas trevas do que na luz. E você está vulnerável. A Bíblia chama Satanás de leão rodando ao derredor, procurando a quem devorar. Porque o leão, normalmente, ele gosta de caçar também em períodos noturnos. Nem sempre, mas a grande maioria das suas caças são em períodos noturnos. Então ele está ali sempre pronto a querer devorar alguém. Alguém que esteja nas trevas, que não esteja na luz. Então, deixa eu falar para você. Através desse devocional, faça essa autoanálise na sua vida. Faça essa autoanálise e veja, será que eu estou andando totalmente na luz? Ou eu ainda estou colocando os pés nas trevas? Porque pode ser perigoso. Em algum momento você vai colocar os pés nas trevas e você não vai voltar. Você vai falar assim,
Imagine, pastor, como assim? Quer dizer que uma pisadinha nas trevas pode ser que eu não volte mais? Sim. João 10:10, um texto muito conhecido, diz o quê? Satanás, o ladrão, ele vem apenas para matar, roubar e destruir. Quem que é o ladrão? Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Em algum momento, queridos, em algum momento, Satanás ele vai tentar ludibriar você. Você coloca o pezinho lá hoje, ele não te pega. Mas ele vem chamando você mais e mais para o mundo das trevas. E você vai adentrando nessas trevas. Ao ponto de daqui a pouco você não conseguir mais enxergar a luz, não saber como voltar. E é ali que ele te pega. É ali que Satanás vai pegar você. E muitas vezes isso pode refletir você se afastar da sua família, se afastar dos seus pais, se afastar dos seus filhos, se afastar da sua igreja. Isso pode ser um atrativo que Satanás colocou na vida e coloca na vida de muitas pessoas para poder a pessoa ir se perdendo nas trevas ao ponto de ela olhar para trás e não enxergar mais luz, porque ela está tão envolvida de trevas, tão envolvida com as trevas, tão comprometida com as trevas, que ali é a hora que o inimigo ele realmente faz o seu abate. Então é fundamental, queridos, que nós venhamos entender que o Senhor é a minha luz. Ele é o meu lugar onde eu enxergo, onde eu tenho discernimento, onde eu tenho compreensão. E através disso eu tenho salvação. Através dessa luz, que é proteção, que é discernimento, que é sabedoria, eu não preciso temer. Por quê? Porque eu sei como eu posso me defender. E eu sei como que eu posso me defender. Por quê? Porque eu sei aonde correr para me refugiar. Agora quem está nas trevas, não está enxergando nada, vai correr para onde? Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 26:18. Olha só, preste bem atenção nesse verso. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados pela fé em mim. Queridos, esse texto ele faz referência à conversão. As trevas também podem ser toda aquela tentação de pecado, como eu falei, aquele atrativo que vai te colocando para dentro das trevas. Efésios 5:8 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não tem como ficar botando o pezinho lá nas trevas. Antes éramos trevas, hoje somos filhos da luz. Nós iluminamos pessoas. Já imaginou? Moisés, quando desceu do monte, queridos, a face dele resplandecia tanto que as pessoas não conseguiam sequer olhar para ele. Ele tinha que colocar uma proteção para poder falar com as pessoas. Era a luz de Deus sobre aquelas pessoas. Além de Deus ser a nossa luz, nós também refletimos a luz de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero poder estar orando por você e eu quero que você declare, que você coloque aí nas mensagens do vídeo, né? O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz nesse dia, 5 de outubro, quinta-feira. O Senhor é a minha luz na minha casa. O Senhor é a minha luz no meu trabalho. O Senhor é a minha luz na minha vida. Coloca lá. Escreva, participe, interaja conosco. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte dessa família aqui no canal Ministério Zoe, que tem crescido todo dia. Cada dia mais Deus tem acrescentado mais e mais pessoas à nossa família. Seja bem-vindo e faça parte da nossa família. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor esse dia 5 de outubro, quinta-feira,
colocando em tuas mãos, unindo a nossa fé junto com os meus irmãos e irmãs e consagrando ao Senhor esse dia, consagrando ao Senhor os afazeres, os caminhos, a casa, a família, o casamento, as finanças, a saúde e tudo aquilo que o Senhor confiou na mão desses queridos irmãos, Pai, que estão orando comigo aqui agora. Pai, em nome de Jesus, clamo ao Senhor que a tua luz brilhe, Pai. Que o Senhor seja a nossa luz, a nossa salvação. Que todo temor, todo medo caia por terra, pois o Senhor é a nossa luz e é o nosso refúgio, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau.